Se você nunca assistiu Dragon Ball, pelo menos já ouviu falar, eu sei que sim. Dizer que o anime foi sucesso chega a ser desnecessário. Ninguém questiona, ninguém duvida. Nas mãos de Akira Toriyama, Goku e seus amigos conquistaram o mundo, tornaram-se ícones tão grandes que entraram para a cultura do pop. Eu sou Amanda Constantino e hoje vou te contar 10 coisas sobre Dragon Ball que você não sabia em apenas 10 minutinhos. Editor, solta aí pra gente a abertura. Número 1 quase teve outro protagonista. Não é segredo pra ninguém que Dragon Ball é uma história sobre o Goku. Mas você sabia que Akira Toriyama tinha outros caminhos? Pois é, o destaque que o Gohan ganhou durante a Saga do Céu não foi por acaso, fazia parte dos planos do autor, entregar o protagonismo ao filho mais velho de Goku, mesmo que aos poucos. Ele mesmo admitiu isso em uma entrevista. No entanto, na mesma ocasião, disse que não acreditava que o Gohan fosse combinar tão bem com o papel de protagonista. Por isso, desistiu da ideia, trazendo Goku de volta dos mortos, literalmente. Mas é claro que existem especulações sobre o assunto. Dragon Ball, como tantos outros mangás de sucesso, foi originalmente publicado na Shonen Jump, a revista semanal de mangás mais famosa lá no Japão. De tempos em tempos, os autores são obrigados a fazer uma enquete de popularidade. Os leitores votam nos seus personagens favoritos. Essa enquete que molda os rumos da história. Como Goku era muito popular, os editores simplesmente não permitiram que ele fosse substituído assim. Número 2, o mais jovem a se tornar Super Saiyajin. Um dos momentos mais inesquecíveis de Dragon Ball Z foi a primeira transformação do Goku em Super Saiyajin. Você assistiu? Foi durante a luta com Frieza, logo após a morte de Kuririn. Não dá pra esquecer, né? É um daqueles momentos que muda tudo. Goku já era adulto quando isso aconteceu. E levou ainda mais tempo para o Vegeta alcançar o mesmo nível. Embora Gohan tenha se transformado precocemente, foi superado por seu irmão mais novo, Gotei. O menino tinha apenas 7 anos quando isso aconteceu. É o Saiyajin com maior potencial de acordo com o próprio Toriyama. E ele sabe do que está falando. Número 3, Dragon Ball AF, o sucessor de Toriyama. Você conhece esse homem? É provável que não, pelo menos não de rosto. Mesmo assim, você deve muito a ele. Toyotaro, o artista por trás de Dragon Ball Super, que ressuscitou a franquia em 2015. Mais do que isso, é o sucessor de Akira Toriyama, escolhido por ele mesmo. Imagina só o tamanho da responsabilidade. Embora trabalhe com Dragon Ball desde 2012, Toyotaro faz parte desse universo há muito tempo. Lembra do Dragon Ball AF? Todo mundo tinha um primo que conhecia um amigo que veio do Japão e voltou com histórias sobre o tal mangá. Era uma lenda, claro, mas realmente existiu. É mais ou menos. É o que hoje nós chamamos de fanfic, uma história não oficial criada por fãs. E adivinha só, Toyotaro era um desses fãs. Agora você viu como o mundo dá voltas, né? Será que veremos o lendário Super Saiyajin 5 de volta em Dragon Ball Super? Número 4, Trunks e o Exterminador do Futuro. Akira Toriyama adora fazer referências às suas histórias. Prova disso é o Superman, de Dr. Slump. Mas ele não parou por aí. Uma de suas maiores inspirações foi a série de filmes do Exterminador do Futuro, de James Cameron. Já reparou? Toda a saga dos androides foi inspirada na história de Sarah Connor, quando um viajante do tempo chega para avisar que o futuro está um caos, dominado por máquinas, e a única esperança reside no presente. E isso é apenas o início. Aliás, a ideia foi até reaproveitada anos depois, durante o arco do Goku Black. Número 5, desaparecimento de Launch. Quantos personagens você acha que já passaram por Dragon Ball? Sério, tenta imaginar. Foram muitos, né? Parte do sucesso de Dragon Ball veio daí. Mesmo antes, em Dr. Slump, Akira Toriyama já dava sinais de sua maior especialidade como a criação de personagens únicos. Repare como eles são diferentes. A forma dos corpos muda. Isso tem tudo a ver com o talento e a criatividade do autor. Mas mesmo um gênio como ele pode se esquecer das suas criações. E foi exatamente o que aconteceu com Launch. Lembra dela? Era aquela garota boazinha que sempre que espirrava, trocava de personalidade. Até o cabelo ficava diferente. Então a Akira falou sobre isso num programa de TV. Ela desapareceu da história porque ele meio que se esqueceu dela. Quando pensou em trazê-la de volta, percebeu que essa onda da moça ficar loira era muito parecida com o conceito dos Super Saiyajins. E ele achou melhor deixar aqui. Número 6, o segundo mangá mais vendido do mundo.
O mangá de Dragon Ball foi finalizado em 1995. 26 anos já se passaram desde então. Centenas de outros mangás começaram e acabaram nesse período. É o caso de Naruto, Fullmetal Alchemist, Death Note, Fairy Tail e tantos outros. E só mesmo um gigante como One Piece foi capaz de superar Dragon Ball no quesito vendas. Mas foram necessários muitos anos para isso. Com cerca de 300 milhões de cópias comercializadas, o segundo lugar do pódio ainda está ocupado pelo Goku. A marca também figura entre as maiores franquias do mundo. O Dragon Ball Super está aí para provar que não há sinais de cansaço. Muito pelo contrário. Número 7, o vínculo entre Dragon Ball e Bleach. E por falar em mangás de sucesso, os anos 2000 foram marcados pelo que hoje conhecemos de Big Bang Theory. Você leu ou assistiu pelo menos a um deles, com certeza. É claro que eu tô falando de One Piece, Naruto e Bleach. E este último só existe por causa de Akira Toriyama. Tudo porque Tite Kubo, autor de Bleach, quase desistiu do mangá antes mesmo dele ser publicado. Difícil de acreditar, né? Acontece que Yu Yu Hakusho ainda estava muito fresco na cabeça das pessoas e os editores da Jump acharam Bleach bem parecido. Além disso, não estava bom o bastante. Meu amigo, não é fácil ser um autor da Jump. E aí que entra Akira Toriyama. Ele foi o único que conseguiu enxergar o potencial da história e enviou uma carta de próprio punho pro Kubo, incentivando o autor a não desistir do mangá. Foi mais do que o suficiente para ele tentar mais vezes, até conseguir. Número 8. O bigode do Vegeta. Dragon Ball GT não é tão querido pelo público. A abertura é muito boa, talvez uma das melhores. Editor, solta um pedacinho da abertura aí pra gente. Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão. Como não foi escrito por Akira Toriyama, a série deixou muito a desejar. Mas sabe qual foi a maior crítica dos fãs? Acertou quem disse o bigodinho do Vegeta. Foi só ele aparecer na tela pro escritório da Toei Animation receber uma enxurrada de cartas de reclamação. Foram tantas que o bigode acabou desaparecendo alguns episódios depois, quando a Bra convenceu o pai a raspá-los. Vale a pena lembrar que Vegeta e Goku apareceram completamente barbados anos depois em Dragon Ball Super. Número 9, a ideia de Dragon Ball surgiu por acaso. Antes de Dragon Ball sequer existir, Akira Toriyama já bombava com Dr. Slump. O mangá apareceu no início da década de 80 e 6 meses depois já era um sucesso. Só tinha um problema. Toriyama queria escrever outra coisa e para isso teria que finalizar Dr. Slump. É claro que a editora não deixou. O mangá era um sucesso. Imagina só, seria o mesmo que cancelar Game of Thrones no auge da 3ª temporada. Mesmo assim, ele insistiu tanto, mais tanto, que recebeu uma proposta. Se criasse algo tão bom quanto Dr. Slump, poderia fazer o que quisesse com o mangá. E aí foram meses e meses de esboços e ideias jogadas fora. Tudo isso na companhia de Kazuhiko Torishima, o seu editor na época. Inclusive foi ele quem contou esse fato para a revista Forbes. Numa noite, enquanto quebravam a cabeça em busca de ideias para o novo mangá, a esposa de Toriyama entrou no escritório e, casualmente, comentou que o marido gostava de assistir filmes de Kung Fu enquanto desenhava seus mangás. Foi um estalo que faltava. Na mesma hora, o Torishima perguntou por que ele não começava a escrever um mangá de Kung Fu. Assim surgiu o mangá Dragon Boy. E o resto, meu amigo, é história. Número 10, Coraçãozinho de Satã. Para finalizar, vamos falar um pouquinho do personagem favorito de muita gente, inclusive o meu, na verdade um dos meus preferidos, o Piccolo. Figura marcante do mangá desde os primórdios. O Namekuseidin recebeu um nome pra lá de curioso em alguns países da Europa, como França e Portugal. Por lá é conhecido como Coraçãozinho de Satã. Sério, é possível que tenha havido algum engano com a palavra Kokoro, que pode ser traduzida como coração. Seja qual for a razão do mal-entendido, pelo menos ele ganhou um nome bem fofo. E caso você tenha ficado curioso, a verdadeira origem do nome do personagem é o instrumento musical, o flautim, que é chamado de Piccolo em alguns países, tanto que vários irmãos dele também receberam nomes de instrumentos no mangá, como o tamborim, o tambor e o piano. E você, tem mais alguma curiosidade? Conta pra gente nos comentários. Aproveita para sugerir novos temas e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um beijo e até mais!